Bom dia, pessoal. Espero que nós todos, estejam bem, com saúde, seguindo as recomendações, de higiene, se cuidando do próximo. E o motivo, desse vídeo é o seguinte: a matéria da P2, que seria, o tema 1, 2 e 3 da unidade 2, eu já havia explicado para vocês em sala de aula. Então, a única coisa que eu vou reforçar aqui para vocês seria sobre as placas tectônicas e a deriva continental. O que faltou, foi a gente passar a revisão, reforçar em forma de exercício, para que vocês pudessem então fazer a P2. Então, esse vídeo eu vou fazer o quê? Eu vou explicar novamente, toda a matéria que vocês viram, da P2 em sala de aula, e continuar reforçando isso através dos exercícios que serão também postados, que aliás semana passada já foi postado, os exercícios para vocês ficarem treinando, exercitando, esse conteúdo, até que eu possa fazer um vídeo com explicação já de matéria nova, que seria referente a T3, tá? Então, vamos lá. O tema 1, dessa unidade 2 é referente à Terra, nosso planeta. Ou seja, a Terra é dinâmica. O que é isso? Então, desde da formação de Terra primitiva até hoje, a Terra, principalmente a superfície da Terra, ela vem sofrendo inúmeras modificações. Modificações essas que são mais evidentes, outras menos evidentes. As mais evidentes, por exemplo, como os terremotos, os tsunamis, as atividades vulcânicas, que são fenômenos naturais. Outras, como eu falei, menos evidentes, como a formação do solo, que leva milhões de anos, para alguns centímetros de solo ser formado. Então, umas mais visíveis, outras não. A curiosidade dos pesquisadores e cientistas é sempre procurar saber do que essa Terra é composta, será que a gente conseguiria chegar a essa parte mais interna da Terra? Então, através desses fenômenos naturais, pode-se evidenciar essa composição da Terra, do que ela é constituída, em relação a não só a composição, mas em relação à pressão das camadas da Terra, em relação a uma temperatura que é extremamente elevada, que torna impossível a gente chegar a camadas mais profundas em função disso. Então, esses fenômenos ajudam a evidenciar não só a composição, mas a pressão e a temperatura das camadas da Terra. E aí, como eu falei, essa Terra está sempre nesse dinamismo, porque não só esses fenômenos naturais, eles modificam a superfície da Terra em todos os sentidos, porque as pessoas também que passam por esses fenômenos têm perdas, e muitas perdas, como também os próprios seres vivos transformam isso, modificam essa superfície também terrestre. Você vê que até no próprio livro de vocês, ele fala dos pássaros fazendo ninhos no solo, Então isso modifica a superfície terrestre, como a água que passa por transformações, porque a água ali presente na Terra, ela muda de estado físico. O ar exerce pressão sobre todos os corpos, de uma forma maior ou menor, porque isso vai depender da altitude em que esse corpo se encontra. Então ela está sempre em transformação, por isso o dinamismo. Quando eu falei para vocês que eu ia explicar sobre essas placas tectônicas e derivas continentais, seria o seguinte, nós temos as placas continentais, ou que a gente chama também de litosféricas, onde os continentes estão ali formados, elas estão apoiadas sobre uma camada intermediária da Terra, em que possui um material praticamente líquido. Então, se você tem placas sobre um material que é móvel, obviamente ela também vai se movimentar.
Tanto é que nós tivemos um único continente, né, até formar os 6 continentes que nós temos, e esse único, ou supercontinente que a gente chamava de Pangeia, devido a essa movimentação das placas, ela se fragmenta, né, e aí divide, né, essas placas, né, nos 6 continentes que nós temos hoje. E essas placas continuam se movimentando, né? Só que a gente não percebe, só vai perceber quando acontece um fenômeno natural, né? Como eu falei, do terremoto, do tsunami, né? Inclusive, essa movimentação das placas são movimentos que não são percebidos, a não ser que, como eu falei, né, por fenômenos naturais, e que se movimentam de uma forma desordenada. É isso que nós chamamos de deriva continental, é esse movimento desordenado das placas tectônicas. As cadeias de montanhas, elas foram formadas a partir do encontro dessas placas que se chocaram e se elevaram. Então, elas podem tanto, né, se movimentar em direção uma a outra, quanto em direção opostas. No Brasil, né, é praticamente impossível de ocorrência, né, de terremotos, porque o Brasil está localizado não na borda, não no encontro de placas tectônicas, mas sim sobre, né, uma placa tectônica. Então, né, se torna praticamente impossível a ocorrência desses fenômenos mais catastróficos, né, como terremoto, por exemplo. Então, né, você vê que você tem esse dinamismo o tempo inteiro. Bom, no tema 2, né, já fala sobre o interior da Terra. Então, a partir desses fenômenos naturais, né, os pesquisadores puderam investigar mais sobre essas camadas da Terra, em que ele verifica de a gente não poder chegar a essas camadas mais internas devido à forte pressão e elevada temperatura, né, porque umas sobre as outras. Então, a partir daí, verifica-se, por exemplo, uma atividade vulcânica em que realmente a temperatura interna da Terra é muito alta, porque numa atividade vulcânica sai um material líquido, né, que é a lava, né, vulcânica, e essa lava então vulcânica que se exterioriza de um vulcão, ele pode então, né, os pesquisadores puderam então verificar a composição desse material de camadas mais internas da Terra. E aí, como sai sob pressão, então evidencia-se não só a elevada temperatura, mas a forte pressão dessas camadas cada vez mais profundas da Terra. Que camadas são essas, né? Então, da mais externa à mais interna, nós temos a crosta terrestre, que é a mais fina e mais superficial, onde, né, ali tem a formação dos solos. Quando você, né, vai para uma camada intermediária, essa camada intermediária, né, porque a crosta terrestre é basicamente rocha, que pode estar visível ou não, porque ela pode estar também no fundo oceânico, né? Então, essa camada intermediária, que é o manto, ele é formado num material praticamente, né, pastoso, semilíquido, que é o magma, que aí a gente evidencia a presença desse magma quando ele sai na forma líquida por uma atividade vulcânica, em que a gente chama de lava, né, lava vulcânica. Então, esse manto é a camada intermediária, né, com temperaturas extremamente elevadas, né, e que é formada principalmente de material sólido, mas em alguns lugares esse magma se torna líquido, né, exatamente nessas regiões onde os vulcões estão, né, localizados, tá? E esse manto, né, não esquecendo aqui, esse manto ele é dividido em manto superior, que está em contato direto com a crosta terrestre, e o manto inferior, que vai estar em contato com a camada mais interna da Terra, que é o núcleo, que também se divide em núcleo externo, que está em contato direto com esse manto inferior, e o núcleo interno. Esse núcleo, né, que tem temperaturas elevadíssimas, inclusive, né, uma temperatura de 6, que pode chegar a cerca de 6.000 graus, né, a mesma temperatura da superfície do Sol, né, para você ver então, né, a alta, né, temperatura e a impossibilidade de se chegar a esse centro da Terra, em que verifica-se basicamente a constituição desse núcleo de metais, né, que são, né, o níquel e o ferro. Então, são metais ali presentes.
O núcleo, né, como eu falei, é dividido em núcleo externo. Esse núcleo externo ele é líquido, né, de material líquido, e o núcleo interno de material sólido, tá? No tema 3, a gente vai falar então da camada de ar que envolve a Terra, que a gente chama de atmosfera. Numa Terra primitiva, a gente tinha uma composição de substâncias químicas presentes nessa atmosfera, em que basicamente, né, era amônia, metano, vapor d'água e um pouco de hidrogênio. E é claro, né, que como, né, a gente sabe muito bem, o ambiente está sempre em constante modificação, né, até falado no início aqui da explicação. Então, essa modificação é ampla. Então, a atmosfera atual não pode ser mais igual à atmosfera que era primitiva. Então, essa atmosfera ela ganha mais substâncias, em que as principais são o oxigênio, o gás carbônico, né, a presença também de nitrogênio, de hidrogênio, né, a presença dos gases nobres, né, que são chamados assim porque eles são raros, né, e a quantidade é bem pequena comparada aos outros gases, mas que todos são utilizados inclusive pelo homem. Quando for, né, oportuno, a gente vai estudar isso em sala sobre esses gases nobres. Então, a composição dessa atmosfera ela aumenta, se torna mais rica, tá? À medida que também os seres que foram surgindo por evolução permitiram com que, né, esses gases também fossem aparecendo. E aí verifica-se que a atmosfera ela é dividida em camadas, então desde a mais próxima até a mais afastada. E elas recebem nomes e têm características que são importantes aqui a gente observar. Então, da camada mais próxima a nós, que aliás, né, até falei para vocês em sala, não precisa se preocupar, né, de saber exatamente onde termina uma e começa a outra, porque em se tratando de ar, né, em se tratando de ar, você não tem uma precisão exata, né, de espessura de camada. A gente só tem uma coisa muito próxima, um valor muito próximo. Mas, enfim, né, então saber o que acontece, né, em cada camada é que é mais importante do que a própria espessura dela. Então, a troposfera é a camada que está, né, mais próxima à superfície terrestre, é onde, né, se encontram os seres vivos, onde se tem uma atmosfera gasosa, porque nós precisamos desses gases atmosféricos, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, né, a chuva, a formação de ventos, né, caso as tempestades. Então, é isso que acontece de importante ali na troposfera. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera. O que tem de importante, né, nessa camada? Então, na estratosfera, nós temos uma concentração alta de um gás chamado de gás ozônio, em que a fórmula química é O3, enquanto o oxigênio é O2, né, o ozônio é O3. Então, esse gás ozônio, ele forma uma camada, né, que a gente chama de camada de ozônio, em que ela é extremamente importante a partir do momento que a função dessa camada de ozônio é filtrar os raios nocivos do Sol, né, os raios nocivos do Sol, que fazem mal à saúde dos seres, inclusive acarretando câncer de pele. Então, ele destrói, né, essa radiação nociva, os raios UV, eles destroem tecidos, né, tanto de plantas quanto de animais. Então, essa camada de ozônio, ela vem para nos proteger, ela serve para nos proteger dessa radiação nociva do Sol. Infelizmente, por atividade, né, humana, ela já vem há muito tempo sendo destruída, então ela vem afinando, né, a gente até chama de buracos da camada de ozônio, mas na verdade ela vem afinando, né, e por ela se tornar cada vez mais fina, essa radiação então passa direto e não vai ser filtrada e chega até a superfície terrestre, trazendo danos aos seres vivos. Então aí, né, na estratosfera, nós temos essa importância, né, da presença maior desse gás ozônio que protege os seres vivos. E na estratosfera, os aviões podem trafegar, né, aviões, né, de grande distância podem trafegar porque eles estão fugindo do mau tempo que acontece na troposfera. Então é aí, nessa estratosfera, que os aviões podem trafegar sem os problemas lá desses fenômenos meteorológicos.
Bom, acima da estratosfera nós temos a mesosfera. Na mesosfera nós temos a ocorrência, né, dos meteoros, essas chuvas, né, de meteoros, que são materiais rochosos, que são, né, de cometas e que podem vir chegar à superfície terrestre, e que nessa mesosfera a gente ainda tem um pouquinho de gás ozônio, mas a concentração maior é na estratosfera, tá? E aí esses meteoros, como eu falei, eles podem atravessar a atmosfera, se incendeiam, né, por causa do atrito com a atmosfera, e formar aquilo que a gente chama de estrela cadente, que na verdade não é estrela, né? É apenas um material que se incandesceu devido ao atrito. É um material rochoso, formado muitas vezes também de rochas e metais, e que se tornam incandescentes e traz aquela luminosidade, né, como se fosse o brilho das estrelas. Acima da mesosfera nós temos a termosfera, ou que a gente chama de ionosfera, né? Qual a importância dessa camada? Nessa camada a gente vai ter a presença de partículas iônicas, ou seja, de íons, né, de partículas elétricas, que permitem as transmissões de ondas de rádio e de TV. Acima da termosfera nós temos a exosfera, que é a camada que vai estar em contato, né, direto com o espaço sideral, que por enquanto, né, a gente termina essa atmosfera aí, até que esses astrônomos, né, que são os cientistas relacionados ao estudo do espaço, cheguem com mais novidades para a gente. Por enquanto, a que foi, né, a que termina, né, a camada que termina da atmosfera é a exosfera, tá? E uma outra coisa, à medida que a gente vai se afastando da superfície terrestre, né, nessas camadas da atmosfera, a temperatura vai diminuindo. Claro que quando chega ali na mesosfera, na termosfera, há uma variação de temperatura maior ou menor, mas, né, a tendência é ela ir diminuindo, o ar vai se tornando cada vez mais frio, né, e também mais rarefeito. Né? O que é ar rarefeito? Menor quantidade de ar, menor quantidade de gases. Então, à medida que se aumenta, né, essa altitude, a partir de um ponto referencial que é a superfície terrestre, que é o nível do mar, essa temperatura não só diminui, como esse ar se torna cada vez mais rarefeito, tá? Bom, vou terminando aqui, né, porque o conteúdo, né, da nossa P2 foi marcado, né, até aqui. E espero que tenha ajudado a relembrar, né, o conteúdo que nós vimos em sala. Não deixem, né, como falei, de fazer as atividades propostas na plataforma, os vídeos, né, que também eu postar. E é isso, tá? Até que a gente possa ter um novo vídeo, como eu falei, né, no início, de uma matéria nova que seria já referente a T3. Enquanto isso, né, vocês vão fazendo os exercícios que forem propostos, tá? Fiquem bem, espero que o mais rápido possível tudo isso se resolva e a gente se encontre o mais rápido, tá? Beijo!